Para quem acompanha a nossa página, sabe que nós estamos fazendo uma sequência sobre questões sensoriais. E é por isso que hoje estamos aqui com a Lilian Wellen, terapeuta ocupacional, especialista em neurologia e integração sensorial. Posso te chamar de Lili, né? Que eu vejo todo mundo. Então tá ótimo. Lili, eu gostaria que você conversasse conosco e contasse como que você escolheu a terapia ocupacional e a sua trajetória. Tá bem. Então assim, a minha trajetória na terapia ocupacional começou há 8 anos atrás. E desde então são com pessoas neurodivergentes. Tá? Mas o meu interesse na terapia ocupacional surgiu muito pela saúde mental, na verdade. E eu acabei conhecendo a integração sensorial nesse meio do caminho. E hoje, né, trabalhando com adolescentes e com adultos, eu consigo intercalar as duas coisas. Então, a integração sensorial junto com a saúde mental. Afinal de contas, não tem como separar uma coisa da outra. Então, hoje eu atuo muito voltado para isso, né, da integração sensorial com adolescentes e com adultos. E por isso da neurologia, então, que você, Sim. justamente por essa parte mesmo da saúde mental. Isso, fui me aperfeiçoar, né? Mas tá a neurologia me trouxe mais embasamento para atuar nessa área, associado com a integração sensorial e a saúde mental. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção no teu perfil e até de ver todas as suas gravações ali, tudo, foi seu atendimento com adultos. Porque nós sabemos que quando a gente fala em integração sensorial, a gente pensa em criança. Primeira coisa, não come, meu Deus, tem problema com textura. E o adulto me chamou muita atenção, porque a gente sabe que a gente está tendo muito diagnóstico tardio e que muitos adultos sofrem com essa questão sensorial há muito tempo. Então eu gostaria de saber o porquê também você foi pro lado adulto e não tanto pro lado infantil. Veja, a integração sensorial, ela foi realmente desenvolvida tendo crianças como parâmetro, né? Por isso que a gente fala da integração sensorial, tem alguns pais até que já brincam, e o parquinho, né? Sim. Porque tem essa referência da ludicidade ali. No entanto, o processo de integração sensorial, ele não acontece só na infância, ele te acompanha durante a vida toda, né? Então é a criança, é o adolescente, é o adulto. E esses adultos e adolescentes que foram diagnosticados tardiamente, eles estão sofrendo da mesma forma, principalmente porque não tiveram esse tratamento, né? Então, por que não olhar com a mesma urgência, com o mesmo carinho que a gente olha lá para a criança, lá para a infância, né? É claro, muitos adultos vêm para mim já assim, mas eu já aprendi a lidar com isso. Mas a gente não precisa aprender a lidar. Não precisa ter sofrimento nisso, né? A gente precisa conseguir dar conta com qualidade de vida. Sim. Né? Então, o meu olhar na minha atuação é muito voltado para isso. Certo, você conseguiu chegar até aqui, mas será que não dá para ter uma qualidade de vida melhor? E será que deu conta mesmo? Sim, né? Ou você tá ali só se sobrecarregando ainda mais? E essa questão com os adultos, você vê que envolve as duas questões, assim, que eles falam que sabem lidar. Mas e daí? Eles sabem lidar melhor com a questão sensorial da alimentação, ou eles sabem lidar melhor com a questão sensorial, que daí é uma roupa que incomoda, alguma coisa assim, ou não? É isso que você falou, é um sofrimento que vem vindo, mas eles têm essa procura, tipo, eu tô com o meu problema maior se realmente eu tô com falta, sei lá, de vitamina, alguma coisa nesse sentido, ou é porque realmente está incomodando por causa dessa questão de social mesmo, né? Porque a comida, a gente sabe que é uma questão social, né? Que você vai com as outras pessoas, que você geralmente vai comer uma pizza, você vai a algum lugar e isso talvez incomode essa pessoa que tem esse problema com textura, enfim, né? Então eles procuram você mais por uma questão sensorial de alimentação ou é um todo mesmo? Eu diria que é um combo. O que acontece muito, né? Chega pra mim assim, existem muitas demandas de alimentação, né? Mas a questão da alimentação, o adulto ele consegue ali ter um jogo de cintura, digamos assim, né? Então ele consegue sobressair a essa dificuldade na maior parte das vezes. Muito embora durante o tratamento dele perceba, não, realmente isso me incomodava e eu não sabia, né? Mas o que vem muito é da sobrecarga sensorial. Então, adultos que estão chegando no final do dia com uma certa exaustão e não sabem de onde vem. Ou, eu fico irritado, Lilian, mas eu não sei o porquê.
E aí a gente começa a investigar, e é, na maioria das vezes, né, uma hiperreatividade desse sistema sensorial como um todo. Então, hiperreatividade sensorial auditiva, hiperreatividade sensorial tátil, que daí envolve a roupa, envolve a alimentação, envolve o escovar os dentes, né? Atividades simples que, pra gente que não tem essa disfunção, passa batido, né? Exato. Mas para esse adulto, escovar o dente pode ser difícil, arrumar o cabelo. E é lógico que tudo isso vai influenciar na autoestima, vai influenciar nas habilidades sociais, vai influenciar no ambiente de trabalho, né? Na atenção, na concentração. Por quê? O cérebro dessa pessoa está muito focado em tentar filtrar sobrecarregado, na verdade, esse excesso de informações que não estão passando da maneira correta para o cérebro, né? E aí chega no final do dia, tá exausto, parece que passou um caminhão em cima da pessoa, né? E você faz esse processo como faz também com a criança, tipo, de tirar essa sensibilidade. Também tem, vamos supor, um adulto que não escova os dentes, assim, ou que tem essa dificuldade, não que não escove, mas que tem essa dificuldade com a escovação. Também tem esse processo que a gente faz com uma criança, que é aquela dessensibilização, de fazer todo aquele processo? Nós não usamos da dessensibilização, mas é como se a gente reorganizasse essas informações internas, né? Então, o processamento sensorial, ele está ocorrendo e o cérebro não está processando da maneira que deveria. Então, a gente dá novos sinais para ele processar da maneira certa, né? E aí, com isso, essa pessoa começa a responder no ambiente de uma maneira mais adequada para ela, né? De uma maneira mais saudável para ela. Nesse sentido. Mas o processo da reabilitação ali, né, o processo da reorganização sensorial, vamos dizer assim, é o mesmo que acontece lá com a criança. O que muda é que não é tão lúdico, não é tão infantil, né, não é infantilizado. A criança é sempre através do brincar. O adulto, ele desafia mais o profissional, porque eu tenho sempre que explicar, olha, nós vamos fazer isso por causa disso, né? Então acaba sendo menos lúdico, mas a gente não pode esquecer que o adulto se diverte também. Mas o processo em si da terapia ocupacional com a integração sensorial é o mesmo. E vem muito da mente, vem muito dele entender também o que acontece com ele, para ele poder também, né? Então por isso que eu acho que essa parte da neurologia faz muito sentido com a integração sensorial. Então, o que eu vejo muito na prática são adultos chegando com a falha no sistema sensorial interoceptivo, que é um sistema sensorial que é mais novo ainda do que essa prática com os adultos, né? E ele é um sistema sensorial responsável por nos fazer, por exemplo, sentir fome, sede, ter uma regulação emocional adequada, né? E um autoconhecimento. Então, o que falta muito para os adultos que chegam para mim é esse autoconhecimento, para conseguir identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é que me irrita, o que é que não me incomoda. Porque eles também nem sabem, às vezes, sabe que incomoda, sabe que tem algo que para ele é difícil, mas ele não consegue identificar durante na vida dele ali, no processo, o que realmente está incomodando. Exatamente. Acha que é uma coisa e na verdade não é, atribui isso a outras questões, né? Pode até chegar com um diagnóstico que depois vai ver que aquele diagnóstico não estava correto, por exemplo, né? Então, falta muito isso, assim, desenvolver esse sistema sensorial para que ele desenvolva autoconhecimento e aí sim, a gente encontra a raiz do problema e trata isso. E todos vêm com o diagnóstico já? Ou às vezes eles vêm com essa dificuldade e ali no processo você percebe que tem um diagnóstico sim e que daí você vai ter que encaminhar de repente para um neuro? Como que funciona isso? Acontecem das duas formas, né? Porque para fazer a terapia ocupacional não necessariamente precisa ter um diagnóstico. Basta apenas ter uma disfunção na ocupação no dia a dia. Mas a maioria está vindo por encaminhamento de neurologistas e de psiquiatras. Então eles já vêm com um diagnóstico. O que é muito legal é que esses profissionais eles colocam que existe a possibilidade da disfunção sensorial. Isso gera avaliação, né? Eles não vêm ali já com, tem a disfunção sensorial e é por isso que a pessoa responde assim. Não. Mas a maioria vem por indicação. Por indicação já do médico. E me fala uma coisa, tem uma história, alguma coisa assim que tipo, te inspirou, que você falou, nossa, fez a diferença na vida dessa pessoa? Em 8 anos temos muitas, mas eu vou contar de duas que me chamaram muito a atenção recentemente. De um adolescente que estava em processo de evasão escolar, porque era algumas vezes até agressivo dentro da sala de aula.
não conseguia socializar, não conseguia permanecer naquele ambiente, né? Enfim, e já estava em processo de evasão realmente. E por recomendação médica ele veio para avaliação. E como eu mencionei, falta esse autoconhecimento. Por que eu reajo assim? Porque sim, a integração sensorial ela gera comportamento, né? Então, na avaliação, nós conseguimos identificar vários perfis hiperreativos desse adolescente. Então, existia a hiperreatividade sensorial tátil, existia principalmente a hiperreatividade sensorial auditiva, que estava gritante naquele cérebro, que estava assim, sobressaindo a tudo. E aí pensa no ambiente escolar. Meu Deus do céu, né? Aquele caos, aquela... E aí entra também questões de funções executivas. Eu tenho que dar conta disso aqui, mas estou ocupado processando essa informação e não consigo. Quando nós identificamos isso e começamos o processo de tratamento junto com acomodações sensoriais, que são recursos que a gente prescreve individualmente para o ambiente externo, aquele menino voltou para aquele ambiente tranquilo, com qualidade de vida, conseguindo permanecer. Nossa. Fizemos adaptações escolares, evitamos então essa evasão escolar. Nossa, você vê que uma coisa assim que parece simples, né? Mas que num contexto é tão difícil talvez de identificar. Olha como isso fez a diferença, com certeza, na vida dele, na vida da família, né? Com certeza. E ter evitado, tipo, imagina se tivesse havido essa evasão, né? O que ia acontecer com esse adolescente? Então eu vejo que assim, essa análise do ambiente, análise da atividade, análise que a gente consegue fazer com esse olhar do terapeuta ocupacional, pode mudar tudo na vida daquela pessoa. Sim. Então esse foi um caso que me chamou muita atenção, assim, e de um adulto também, que chegou pra mim já lá nos seus 40 anos, com filhos, mas que existia uma queixa da família de que ele não participava dos ambientes sociais. Então, o aniversário da filha, ele perdia todos, porque não conseguia permanecer. Né? Até uma fala que ele trouxe assim pra mim: Lilian, eu tento, mas 10 minutos pra mim é demais. E aí, investigando, era esse mesmo perfil hiperreativo, né? Quando existe esse perfil de hiperreatividade, o perfil de hipervigilância também sobe, então eu estou sempre muito atento, não consigo relaxar, não consigo desligar, né? Para aproveitar, por exemplo, ambientes sociais como aniversários. E aí isso fazia com que as funções dele de regulação emocional mesmo não ficasse mais adequada, então ele se retirava do ambiente, como eu preciso sair correndo daqui, né? Aí também começamos um trabalho individualizado, fizemos ali todo o tratamento com ele e hoje ele dá conta de estar nesse ambiente, de participar com a família, né? De transmitir esse amor que a família espera também, essa reciprocidade, né? Com certeza. E pra ele também, né? Porque era sofrimento, ele não conseguia, era sofrimento dos dois lados. De não conseguir, de não poder estar com a família, isso faz toda a diferença. Ele me dizia, Lilian, eu já expliquei pra minha esposa, eu já expliquei pra minha filha, eu quero, mas eu não consigo. Né? E aí com isso a gente conseguiu também fazer um trabalho familiar, né? Porque é importante que a família também participe e entenda desse processo todo para apoiar. Né? E com isso a gente consegue grandes resultados na prática e de uma forma muito mais rápida. Sim, ai, que lindo. E agora uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo aqui, para que as famílias entendam o que é esse teu trabalho tão maravilhoso, né? E principalmente que elas entendam quão necessário é um adulto procurar também essa parte sensorial. Certo? Eu diria que é importante perceber que a integração sensorial ela é a base para todas as nossas funções do dia a dia. E que a gente tem que olhar para essas funções e para essa base com o mesmo carinho e a mesma urgência que a gente olha para aquelas crianças que já existe o tratamento, né? Então agora cabe olhar para esse adulto que não teve esse auxílio com o mesmo carinho e a mesma urgência. Lilian, muito obrigada por estar aqui participando do nosso TEA Shea. Obrigada por todas as informações que você trouxe, que você continue fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu que agradeço, Rose. E para vocês, o TEA Shea termina aqui falando que o TEA Shea também está com a inclusão em todos os sentidos e que vocês continuem acompanhando nossos quadros e vendo a importância de trazermos pessoas maravilhosas como a Lili. Muito obrigada!